Salve galera, esse é mais um episódio do nosso podcast da Virada, seu podcast de serviço social. Bem, se você está ouvindo esse episódio ou esse podcast pela primeira vez, eu me chamo Antônio e hoje nós vamos dar início ao nosso último episódio da nossa primeira temporada. Essa primeira temporada a gente veio tratando um pouco sobre os fundamentos teóricos e históricos do serviço social. Já passamos por todos, digamos, os estágios, chamemos assim, entre aspas, do serviço social e da história do serviço social brasileiro. Das suas protoformas até ao estágio da renovação e a atualidade do serviço social, com o debate do serviço social na contemporaneidade. Bem, nesse episódio, a gente também vai tentar trazer elementos e características que vão perpassar os códigos de ética do serviço social. Então, a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho das características principais de cada código e a evolução de um para o outro, a comparação, e tentar trazer elementos que caracterizem também o contexto histórico no qual estes códigos de éticas foram elaborados. Uma coisa que eu vou falar, que vou situar durante os comentários sobre os códigos de ética, é indicar que vocês ouçam os nossos episódios anteriores, porque lá tem elementos mais completos, digamos assim, desse contexto histórico, das prerrogativas teórico-metodológicas do serviço social naquela determinada época, mas situarei alguns pontos para elucidar um pouco desses códigos de ética. Enfim, outro recado também é que na página do Instagram, do podcast da Virada, procura lá no Instagram, a gente também vem trazendo algumas definições de termos que a gente vem usando dentro do podcast e que a gente também utiliza dentro do debate do serviço social. Então a gente vem trazendo essas definições toda quinta-feira. Corre lá, curte, compartilha e é isso aí. Bem, vamos dar início aqui e compartilha nosso podcast também, isso é importante. E segue lá a página do Instagram. Bem, para dar início, a gente vai falar um pouquinho do nosso primeiro código de ética, que é o Código de Ética de Serviço Social de 1947. Esse Código de Ética ele tem uma importância já de princípio por ser o primeiro Código de Ética de Serviço Social e que vai dar, digamos, uma legitimidade maior à profissão naquele determinado período histórico. E que, lembrando, é um período que a gente vai ter, pensando, a primeira escola de serviço social já tem 11 anos. Em 1936, a primeira escola lá em São Paulo. Então a gente já está com uma certa, digamos, entre aspas, maturidade, se for pensar esse período histórico. Já são 10 anos de profissão. A profissão já está tendo um maior contato dentro do âmbito do Estado, já está se profissionalizando cada vez mais. Bem, esse primeiro Código de Ética ele foi aprovado na Assembleia da ABAS, que é a Associação Brasileira dos Assistentes Sociais. Ele foi aprovado em 29 de 9 de 1947, na sessão de São Paulo. E esse Código de Ética ele vai ter uma peculiaridade, porque apesar de estarmos num momento já próximo dos anos 50, 1947, e desse debate mais acurado do serviço social e do serviço social já se aproximando ali de alguns debates do desenvolvimentismo, por exemplo, há ainda uma forte presença das ideias católicas e das ideias cristãs dentro do serviço social. Esse código ele vai trazer já na sua primeira linha o que ele entende por ética e por moral. E ele vai trazer que a ética e a moral elas podem ser conceituadas como a ciência dos princípios e das normas que se devem seguir para fazer ou evitar o bem, para fazer o bem e evitar o mal, melhor dizendo. Então, já vem trazendo uma ideia de uma ética cristã de bem e mal dentro da ética do serviço social. E esse código ele vai ter um caráter extremamente deontológico. E o que é esse caráter deontológico? Eu vou trazer até a definição do que é deontologia na sua etimologia. Deontológico vem de deontos, que quer dizer obrigação, e logia, que quer dizer tratado, discurso. Então, se trataria de um código de ética baseado na ciência dos deveres, da moral. É um conjunto de normas que vai guiar uma profissão, seguindo um determinado código.
Então, esse Código de Serviço Social de 1947, ele tem esse extremo caráter deontológico de ser um código que vai afirmar deveres para a profissão. É muito importante a gente citar esse caráter deontológico do nosso primeiro Código de Ética, que é o de 1947. Ele também, dentro desse quadro teórico-metodológico que eu venho citando aqui já no começo, né, que é importante a gente frisar esse contexto histórico, que ainda o serviço social é influenciado por todos os ideários católicos, ainda que nesse período a gente vai começando a ter um pequeno debate sobre outras metodologias, mas a influência tomista e neotomista ela se faz muito forte. E aí eu indico já aqui os episódios número 1 e número 2 para você entender um pouquinho mais sobre essas características do serviço social em 1930, 1940 e 1950 também. Então os episódios 1, 2 e 3 são bem importantes. Esse serviço social que vai estar sobre essa influência, como eu venho dizendo, dos elementos católicos, das bases teóricas de caráter tomista e neotomista, elas vão trazer uma visão histórica do homem, um ser humano genérico, que vai ser baseado numa ideia de bem comum, que a gente pode viver facilmente nesse código, que tem uma grande influência e já vem delimitado explicitamente nesse. E aí eu vou aproveitar para fazer a leitura da introdução desse Código de Ética de 1947, que ele já vai dizendo o seguinte: moral ou ética pode ser conceituada como a ciência dos princípios e das normas que se devem seguir para fazer o bem e evitar o mal, como já citei lá no começo. O segundo ponto: a moral aplicada a uma determinada profissão recebe o nome de ética profissional. Relacionada a esta com o serviço social, pode ser chamada de deontologia do serviço social, aquilo que eu expliquei, o caráter deontológico desse código. A importância da deontologia do serviço social provém do fato de que o serviço social não trata apenas de fator material, não se limita à remoção de um mal físico ou a uma transação comercial ou monetária. Trata com pessoas humanas desajustadas ou empenhadas no desenvolvimento da própria personalidade. Então aqui a gente tem a visão predominante desse período, que é a visão do desajustamento social, em que a profissão, em que as assistentes sociais e os assistentes sociais trabalhariam para ajustar os indivíduos à ordem, ou como eles chamam, o cliente à ordem que está posta. O quarto ponto dessa introdução: a observância dos princípios da deontologia do serviço social exige da parte do assistente social uma segura formação em todos os ramos da moral. Então, aí vemos mais uma vez essa sobreposição da moral dentro do Código de Serviço Social de 1947. Outro ponto que eu queria frisar, porque nem só de críticas vive o Código de Ética, alguns pontos são bem interessantes nesse Código de Ética. Porque ali a gente vai ter um princípio do que seria a ideia do sigilo profissional e algumas indicações do trabalho do assistente social em equipe, visto que a gente já está ali no final da década de 40, início dos anos 50, em que o serviço social vai começar a atuar na visão de trabalho social com grupo, trabalho social de comunidade. Então, há umas indicações para esse trabalho com equipes. Então, tem determinações para isso, tem os deveres e os direitos do assistente social nesse trabalho em equipe. E esse é um dos pontos que eu vejo assim como um ponto positivo desse código, né? Além de ter sido nosso primeiro código de ética. Bem, em seguida vem o outro código de ética que eu quero destacar, que é o Código de Ética de 1965. E só um adendo que eu vou reforçar também no final desse episódio. Todos esses códigos de ética vão estar disponíveis na descrição desse episódio aqui na plataforma de áudio que você estiver ouvindo, e também vai estar disponível lá no Instagram. Então, se você precisar, vê lá, fala comigo também no inbox que eu respondo, envio material, enfim, fecha parênteses. Bem, o código de 65, né, ele já vai ter, digamos, uma maturidade maior do serviço social, vai estar no bojo de um processo de discussão maior do serviço social,
que é o período tanto da reconceituação latino-americana do serviço social, né, as discussões do serviço social na América Latina contra esse tradicionalismo do serviço social, né, vai estar nesse bojo, e também no bojo da renovação do serviço social brasileiro. Em 65, ali a gente vai estar passando lá pela perspectiva modernizadora, né, que vai dar início a esse processo de renovação dentro do serviço social. Mas bem, vamos falar um pouquinho mais do código. Eu quero dar início lendo a introdução desse código de ética, porque ela é bem interessante. Vejam. Considerando que a formação da consciência profissional é fator essencial em qualquer profissão e que um código de ética constitui valioso instrumento de apoio e orientação para as ciências sociais, o serviço social adquire no mundo atual uma amplitude técnica e científica, impondo aos membros da profissão maiores encargos e responsabilidades. Só à luz de uma concepção de vida baseada na natureza e no destino do homem, poderá, de fato, o serviço social desempenhar a tarefa que lhe cabe na complexidade do mundo moderno. Um código de ética se destina a profissionais de diferentes credos e princípios filosóficos, devendo ser aplicável a todos. O Conselho Federal de Assistentes Sociais, Cefas, no uso das suas atribuições conferidas pelo item 4, artigo 9º do regulamento aprovado pelo Decreto 994, de 15 de maio de 62, resolve aprovar o Código de Ética alicerçado nos direitos fundamentais do homem e as exigências do bem-estar comum, princípios estes reconhecidos pela própria filosofia do serviço social. Bem, aqui nesse código de ética, a gente vai ter só nessa introduçãozinha, a gente vai ter alguns indicativos de mudança nesse código de ética, se você fizer uma leitura atenta. Se você estiver ouvindo atentamente também. Aqui, dentro desse contexto de renovação do serviço social que eu estava falando, a gente vai ter, com o golpe da ditadura militar de 64, novas exigências se colocarão para o serviço social. E aí, mais uma vez, eu indico que você ouça os nossos outros episódios. Temos um episódio que fala da autocracia burguesa, serviço social. Os episódios são 2 que falam sobre o processo da renovação do serviço social brasileiro e os caminhos da renovação, os horizontes da renovação. Então, fica tudo lá bem articulado e bem explicadinho. Mas, lembrando, nesse contexto, o serviço social ele vai estar preocupado com algumas coisas, e aqui esse código de ética já traz. Uma preocupação é se adequar a essa modernidade que vai se colocar com esse novo conjunto sociopolítico da época, que é a modernização do Estado, a ampliação desse Estado aliado ao processo de privatização com a burguesia e dessa afirmação do capitalismo monopolista, que é o que se fala aqui, que essa tarefa de desempenhar o serviço social é a tarefa que lhe cabe na complexidade desse mundo moderno. Esse é um ponto. O outro ponto é essa busca pela amplitude técnica e científica, que também é um dos pontos que o Zé Paulo Neto aponta, orientador do serviço social, sobre esse processo da renovação do serviço social, principalmente nessa perspectiva modernizadora, que é trazer o serviço social a um caráter moderno, técnico, entende? Há uma busca por esse processo de tecnificação do serviço social como um agente de transformação, um agente de mudança, mas por dentro dessa lógica da autocracia burguesa. E aí, o que é que vai se entender por renovação nesse período? A renovação vai se entender como um conjunto de características novas, que nos marcos dessa contradição da autocracia burguesa, o serviço social vai articular a base do rearranjo de suas tradições e da assunção do contributo da tendência do pensamento social contemporâneo. E vai procurar, assim, investir-se como instituição de natureza profissional, dotada de legitimação prática, através de respostas e demandas sociais, e dessa sua sistematização e de validação teórica, mediante remissão às teorias e disciplinas sociais. Então a gente vai poder ver aqui dentro desse código de ética esse novo suporte, esse novo instrumento profissional, buscando dar um suporte a essas políticas de desenvolvimento que vão se colocar na época. E documentos expressivos para isso vão ser os documentos de Araxá e Teresópolis, por exemplo,
que esses seminários de teorização, que são chamados de teorização do Zé Paulo Neto, eles vão trazer essa síntese de um modo novo de conceber o serviço social no Brasil. Mais uma vez, repito, como um instrumento profissional de suporte às políticas de desenvolvimento. E a gente vê isso aqui nessa introdução desse Código de Ética de 1965. E aí, falando um pouquinho mais sobre, só sinteticamente aqui, para situar esse Código de Ética, lá no documento de Araxá, esse documento ele vai resultar, como eu já falei, cansei de falar no outro episódio, falando um pouquinho sobre a renovação do serviço social, ele é fruto da reflexão de 38 assistentes sociais que vão partir do seguinte patamar, pensando na profissão, que o serviço social ele vai se caracterizar pela ação junto a indivíduos com desajustamentos familiares e sociais e que estes vão resultar de estruturas sociais inadequadas. E esse código de ética, apesar de dar um horizonte maior do que o de 47, ele vai continuar dando continuidade a esse lastro de pensamento, do desajustamento e de atender a famílias e indivíduos que estão em estruturas sociais inadequadas. Então, há uma certa ruptura, mas uma ruptura procurando situar o serviço social dentro de uma amplitude técnica e científica e com novas bases para essa complexidade do mundo moderno que se põe ali, mas dentro dessas contradições, como eu estava falando da autocracia burguesa, mas há também uma ideia de continuidade, que é trabalhar por essa ação com desajustamentos dos indivíduos e suas famílias por inadequações às estruturas sociais. Mas há também pontos de inovação que esse código traz. Eu aponto algumas delas. Ela traz, por exemplo, as definições e atribuições dos órgãos representativos. Então, trará já, salvo engano, no capítulo 2, no final do... Deixa eu só conferir. Traz no final do Código de Ética, no capítulo 11 das disposições gerais, as definições e atribuições dos órgãos representativos, que são o Cefaz e o CRAS. Eles vão afirmar a constituição do assistente social como um profissional liberal. Colocarão a inclusão da defesa do caso, grupo, comunidade, como metodologias de ação do assistente social. A ideia de aperfeiçoamento do conhecimento, esta também é uma inovação, né? A constante ideia de aperfeiçoação dos seus conhecimentos, vai também trazer explicitamente deveres sobre o trabalho em equipe e também traz um conjunto de responsabilização ao assistente social em caso de infração desse código de ética, coisa que o 47 não tinha. E aí, traços teórico-metodológicos serão o neotomismo mais o positivismo, com predomínio do primeiro ao segundo. E também o objeto de intervenção do serviço social vai ser as famílias desajustadas, continua sendo o desajustamento social e familiar. Bem, passado, né, a leitura desse código e a explicitação aqui de pontos desse código de ética de 65, temos o código de 1975, que ele vai ser uma expressão da vertente da reatualização do conservadorismo. Essa vertente que está inserida no bojo da renovação do serviço social brasileiro, né, das disputas ali apresentadas, e que o José Paulo Neto, em Ditadura e Serviço Social, também traz esses elementos. Bem, é importante também salientar uma outra coisa, que como vocês podem ver, dentro desse código, algumas ideias serão predominantes, né, e que eu vou tentar explicitá-las aqui. A ideia do bem comum, ela continuará se fazendo muito presente. Já nas primeiras linhas do Código de Ética de 75, se deixa claro a ideia do bem comum. E eu vou tentar aqui até fazer a leitura para que vocês vejam. Exigências do bem comum legitimam, com efeito, a ação disciplinadora do Estado, conferindo-lhe o direito de dispor sobre as atividades profissionais, formas de vinculação do homem à ordem social, expressões concretas de participação efetiva da sociedade. Então vejam, mais uma vez, a ideia de bem comum colocada presente. E é também a ideia de adaptação dos indivíduos à ordem social. Então, sempre aquela ideia de inadaptação dos seres individuais
a ordem, e por isso as expressões da questão social, que eles não utilizam essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura é da intenção de ruptura, né? Dessa leitura que a gente faz atualmente, mas eles colocam como as expressões da questão social como inadaptação dos seres à realidade concreta. E aí, essa exigência do bem comum tem como efeito e como consequência a ação disciplinadora do Estado. Então, o Estado tem que entrar com um caráter disciplinador, e para isso também as profissões terão o direito de ali trabalhar para essa vinculação desse indivíduo que está fora dessa participação efetiva na sociedade, conferindo-lhe uma adaptação de algum modo. Então, esse é o caráter desse código de ética, a ideia central aqui, que como a gente pode entender desse código de ética. Tal como ele vai ser colocado ali na perspectiva da reatualização do conservadorismo, a pessoa humana é posta como centro, objeto e fim da vida social. Porque, como a gente sabe, esse código de ética ele vai ser balizado nessa vertente, e essa vertente ela tem como perspectiva a fenomenologia, que coloca a pessoa humana, a subjetividade como centro. Então, por isso, uma das características também que vai estar dentro dessa vertente e dentro desse código também é a pessoa humana, e essa pessoa humana genérica, né? Vocês veem que ela não tem classe, ela não tem cor, ela não nada. É a pessoa humana abstrata como centro, objeto e fim da vida social. O assistente social, neste caso, ele vai atender ao cliente, que vai ser também um dos grandes pontos aqui do Código de Ética de 1975, atender a clientela, o cliente. Era assim que eram denominados os usuários dos serviços do assistente social. Então, a assistente social atende ao cliente com o objetivo de traçar um diagnóstico, isso está aqui no Código de Ética, um diagnóstico, um prognóstico e um plano e também um objetivo para o seu tratamento e da sua família. Esse código de ética também tem um caráter que eu gostaria de destacar, que eu achei bem interessante, né, na leitura comparativa com os outros códigos, que é a obrigatoriedade da identificação da profissão e qualificação para o seu ingresso. Ou seja, os assistentes sociais eles precisam obrigatoriamente comprovarem que tem a sua identificação, ou seja, não é a sua inscrição ali no Cefaz, e também a qualificação para o ingresso dentro da categoria de assistente social. Isso eu achei bem interessante. Que ele vem falando isso num ponto, logo no início também do Código de Ética, que eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Que ele fala: constitui ponto pacífico exigir-se que uma profissão satisfaça os seguintes requisitos essenciais. Então, para ser uma profissão, ou seja, para ser um assistente social, você tem que seguir tais requisitos. 1. Conjunto de conhecimentos organizados, constantemente ampliado e aprimorado, e técnicas especiais baseadas no mesmo. Então, a gente tem aqui também, como eu já citei lá no Código de 65, e que é uma preocupação desse movimento da renovação, é ampliar os conhecimentos técnicos e os conhecimentos específicos do serviço social. 2. A facilidade de formação sistemática nesse conjunto e em suas aplicações práticas. 3. Identificação da profissão e qualificação para ingresso, né, que eu situei aqui e que achei bem interessante. 4. Agremiação constituída de número apreciável de membros credenciados para o exercício profissional e capaz de influir na manutenção de padrões convenientes. E 5. Código de ética profissional. Veja o arcabouço que eles colocam para que uma profissão satisfaça os requisitos, né, próprios de uma profissão estruturada. Outro ponto interessante que eu também achei e que eu vou também trazer à leitura é a leitura dos direitos do assistente social nesse código, que também achei bem interessante. São direitos do assistente social. 1. Com relação ao exercício profissional, a linha A, desempenho das atividades inerentes à profissão.
Desagravo público por ofensa que atinge a sua honra profissional. Desagravo público é a defesa pública. Proteção à confidencialidade do cliente. Sigilo profissional. Inviolabilidade do domicílio do consultório, dos locais de trabalho e respectivos arquivos. Livre acesso ao cliente. Contratação de honorários segundo as normas regulamentares e representação ao Conselho Regional de Assistência Sociais, CRAS, com jurisdição sobre a sede de suas atividades. E o ponto 2, com relação ao status profissional, reconhecimento do serviço social como profissão liberal, incluída entre as de nível universitário, garantia das prerrogativas da profissão de defesa do que lhe é privativo e acesso à oportunidade de aprimoramento da formação profissional. Então a gente tem aqui, nesse trecho dos direitos do assistente social, um significativo ganho em relação aos outros dois códigos que a gente fez a explicitação aqui, o de 65 e o de 47. A gente vai ter a ideia de garantia do sigilo, e aqui com o nome sigilo profissional, né, explícito. O desempenho das atividades inerentes à profissão e aqui também as suas atividades privativas, a gente vai ter isso. A inviolabilidade do domicílio do consultório, aqui entendido consultório porque está na perspectiva bem psicologizante, de ajuda individual e tal, e de cliente, mas isso é uma coisa importante, que é a inviolabilidade do local de trabalho do assistente social, o livre acesso ao cliente, né? Esse cliente é o usuário dos serviços públicos no qual o assistente social está empregado. Então são coisas também que tem de avanços nesse código de ética que eu acho bem interessante e vale a pena a leitura desse código de ética na sua inteireza, né? Para quem se interessar aí saber um pouco mais sobre esse código de ética. Bem, esses três códigos que eu até que falei, eles vão retratar um período que até a Barroco ela vai trazer, né, que é o período do serviço social tradicional, e esses códigos de ética vão representar esse período, ainda que o código de ética de 75 e 65 eles estejam dentro desse bojo da renovação do serviço social, mas eles carregam traços do conservadorismo do âmbito da profissão dentro desse contexto da renovação. E agora a gente vai dar, né, lastro aqui a essa conversinha sobre o código de ética já na sua articulação com a intenção de ruptura. E o nosso primeiro código de ética, que vai representar esse momento histórico do serviço social, munido de teórico politicamente das armas do marxismo e nessa interlocução sócio-histórica com as lutas por democracia, por liberdade, por igualdade, por equidade, que é uma luta ainda maior que a luta por liberdade, não é? E isso quem fala não sou eu, tá? É a Barroco, no seu livro de 2005. Vai estar aqui também na descrição, o nome do livro agora especificamente eu esqueci, mas está na descrição aqui do nosso episódio. E ela fala que a gente não pode, não é, confundir as lutas liberais com as lutas que fazemos quando temos um horizonte de uma nova sociabilidade. Mas enfim, vou tocar nisso no final. Esse Código de Ética de 1976, já na primeira linha, literalmente na primeira linha do seu código, a gente consegue ver a expressão dessa mudança e desse novo discernimento teórico-metodológico que o serviço social vai adotar. Lembrando, em 1979, tem o terceiro CBAs, que é o conhecido Congresso da Virada, qual também já tocamos aqui nesse podcast, em outros episódios, ouve lá. E ele vai colocar já a ideia de um contato com o materialismo histórico crítico dialético, né, com as teorias sociais marxistas, porque ele vai colocar a apropriação das relações sociais como relações materiais históricas, diferente daqueles outros códigos que enxergam uma genericidade humana e uma visão histórica das relações sociais. Vejam bem, eu vou fazer a leitura.
Isso é a introdução. As ideias, a moral e as práticas de uma sociedade se modificam no decorrer do processo histórico, de acordo com a forma em que essa se organiza para produzir, cria seu governo, suas instituições e sua moral. Então vejam a tremenda diferença só nessas 2 linhas e meia da introdução já dá para inferir toda uma distinção teórico-metodológica dos outros códigos de 47, de 65 e o de 75. Esse vai constituir-se, então, como um código representativo do movimento de ruptura com o conservadorismo. Por quê? Porque seu conteúdo vai expressar princípios e diretrizes norteadoras da prática profissional determinado socialmente e vai trazer a marca da conjuntura atual da sociedade brasileira. Constitui-se em parâmetro para o profissional se posicionar diante da realidade, disciplinando o exercício profissional no sentido de dar garantia à nova proposta da prática das ações sociais. Isso também está posto no Código de Ética. Então veja como a gente pode identificar essa riqueza já dentro de um novo contexto desse Código de Ética, que vai buscar essa ruptura com o conservadorismo de verdade. E conforme a gente vai poder ver lá em Barroco 2005, como eu já citei, que vai estar aqui na descrição, também lá no Instagram, esse código busca se opor e superar a concepção universal abstrata dadas aos conceitos da pessoa humana e de bem comum que a gente vai encontrar lá nos códigos anteriores. Mas esse código ele tem algumas, digamos, inconsistências, chamemos assim, porque ele vai ter um toque daquilo que Mario de Yamamoto e José Paulo Neto também vão abordar, e que a gente já comentou aqui, inclusive, no nosso episódio número 9, que é o Serviço Social na Contemporaneidade, confere lá, que é um toque de militantismo e messianismo, e que eu vou conseguir exemplificar ele muito bem, esse toque de militantismo e de messianismo, com a leitura comparativa do Código de 86 com o Código de 93. Isso no seu capítulo 2º e no artigo 8º. E no artigo 8º, a linha B, que vai tratar das relações da ciência social com a organização ou com a instituição em que o assistente social vai trabalhar. E fazer a comparação desse artigo 8º, a linha B, com o artigo 8º, a linha C do Código 93, que vai tratar das mesmas características das relações do assistente social com a instituição. Vejam, o Código de 86 vai dizer o seguinte. Ele vai dizer o seguinte, esse artigo 8º, a linha C do Código 93, que o assistente social deve contribuir para a alteração da correlação de forças no interior da instituição para a reformulação de sua natureza, estrutura e programa, tendo em vista os interesses da classe trabalhadora. Já em 93, o artigo 8º, a linha C, vai dizer o seguinte: o assistente social deve contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas demandas do interesse da população usuária. Vejam a diferença. Vejam que no Código de 86, que é esse que nós estamos falando, o assistente social deve contribuir para a alteração da correlação de forças no interior da instituição para a reformulação de sua natureza, estrutura e programa, tendo em vista o interesse da classe trabalhadora. Há aqui a visão do assistente social quase como o José Paulo Neto e a Maria de Yamamoto brincam, como um herói. Ele, o assistente social, a profissão sozinha, vai fazer essa alteração do interior da instituição e da sua natureza para interesses da classe trabalhadora. E olha aqui como o de 93 ele já traz um horizonte diferente. Ele vai contribuir para a alteração da correlação de forças, defendendo ou apoiado em demandas da população usuária. Olha a diferença.
Então, essa visão messiânica, militantista que estou apontando desse Código de 86, não só eu, mas também a, a Barroco ela vai trazer, é fruto daquilo que José Paulo Neto vai tratar do Ditadura e Serviço Social, que é uma leitura, não só do Ditadura e Serviço Social, como outros textos que ele vai escrever, como a tradição marxista do serviço social, que é um texto muito bom, indico para todo mundo, inclusive, que é dentro desse período, né, final dos anos 70 e início dos anos 80, o serviço social vai ter uma leitura enviesada do marxismo, que ele vai falar ali dessas leituras de manuais, aquilo que ele vai caracterizar como um marxismo sem Marx. Então, é fruto dessa visão político-partidária, como o José Paulo Neto vai tratar, que se dá essa leitura como que messiânica da profissão, que ela por si só vai mudar essa correlação de forças e que vai mudar a natureza de uma instituição, por exemplo. Apontem para esse princípio aqui, que o serviço social vai mudar a natureza da instituição. E outro trecho também que vai exemplificar esse argumento está no capítulo 4, que vai falar das relações com entidades da categoria e demais organizações da classe trabalhadora. Aqui é muito interessante isso, porque no artigo 21 e 22, eu vou até fazer a leitura aqui. O assistente social deve, preste atenção, o assistente social deve defender a profissão através de suas entidades representativas, participando das organizações que tenham por finalidade a defesa dos direitos profissionais, no que se refere à melhoria das condições de trabalho, à fiscalização do exercício profissional e ao aprimoramento científico. E o artigo 22 fará: o assistente social deverá apoiar as iniciativas e os movimentos de defesa dos interesses da categoria e divulgar no espaço institucional as informações de suas organizações no sentido de ampliar e fortalecer o seu movimento. Então vejam aqui a ideia de que há um dever quase que moral do assistente social em defender a categoria e em defender a classe trabalhadora. Só que isso vai levar a uma certa ética mecanicista dentro dessa leitura, sabe? Há quase um dever tal qual está presente no Código de Ética de 1947, que lá no Código de Ética de 1947 há, há um dever do assistente social em cumprir os compromissos assumidos, respeitando a lei de Deus, os direitos naturais do homem, inspirando sempre seus atos profissionais no bem comum e prestando testemunho diante de Deus. Então percebam que esses deveres colocados dessa maneira, abstratamente, colocando como um dever defender a profissão e a classe trabalhadora, por exemplo. Há aqui uma perda de valores, entende? Há essa concepção mesmo mecanicista do Código de Ética, o que é, mais uma vez, referendando aqui a José Paulo Neto, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Se vocês dizerem, Antônio, tá falando o que aí? Isso eu estou baseando numa fala do professor José Paulo Neto, que ele fala no encontro organizado pela Cortez, vou até deixar o link também, e também estou baseando na Barroco, nesse texto de 2005, que é muito bom, que é um livro muito bom, vai estar aqui na descrição do episódio. E eu vou até trazer a citação porque Barroco ela vai dizer o seguinte, que esse Código de Ética de 86 ele vai expressar uma concepção ética mecanicista ao derivar imediatamente a moral da produção econômica e dos interesses de classe, não aprende as mediações, peculiaridades e dinâmicas da ética. Na medida em que o compromisso e as classes não são tratados em suas mediações em face da ética profissional, o código não expressa uma apreensão da especificidade da ética. Em vez de se comprometer com valores, se compromete com uma classe, o que é o mesmo que afirmar que tal classe é, a priori, detentora dos valores positivos, o que configura uma visão idealista e desvinculada da questão da alienação. Então vejam como esse código vai expressar, como eu estava falando, esse meio que uma visão abstrata da classe, uma visão abstrata da ética também. Mas esse código, não é,
como eu já venho apontando aqui, ele representa ele tem uma importância muito grande, porque ele vai representar uma grande virada para a categoria das ciências sociais, né? Ele foi expressão de conquistas e ganhos através de dois procedimentos. Um é a negação da base filosófica tradicional, nitidamente conservadora, e que norteava aquela ética da neutralidade, e vai afirmar também um novo perfil do técnico, da técnica. Não mais um agente subalterno e apenas executivo, aquele executor terminal de tarefas, como Zé Paulo Neto e a Maria Yamamoto vão falar, mas um profissional competente, teórico, técnico e politicamente. Esses aspectos aqui são importantíssimos ressaltar no Código de Ética de 1986. Bem, minha gente, e aqui, para começar a encerrar o nosso episódio, vamos tratar do nosso código atual. Eu já falei um pouquinho dele no episódio sobre o projeto ético político, que é um episódio anterior, se você ainda não ouviu. Depois terminar esse aqui, corre lá, ouve, compartilha também. O Código 93, ele vai ser expressão, ele vai ter uma base de uma maior maturidade teórica da profissão. E essa maturidade teórica ela vai ser fruto do seu adensamento no âmbito da pós-graduação e no setor acadêmico. Sobretudo, essa maturidade ela vai se dar no setor e no debate da ética, por exemplo, e do próprio marxismo. A gente vai adensar nossos tratos com essa perspectiva teórico-metodológica, sobretudo com o livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, esboço de uma investigação histórico-metodológica da professora Maria Yamamoto e Raul de Carvalho, né, que é um marco teórico-metodológico para o serviço social brasileiro. E ele vem, esse Código de Ética de 93, para superar as insuficiências do Código de 86 e preservar, ampliando as conquistas que nele foram postas. E isso aqui que eu estou dizendo não é opinião minha, tá? Não é só opinião minha, concordo com essa opinião. Isso está descrito nas considerações iniciais do Código de Ética de 93. A necessidade da revisão desse Código de 86 ela vinha sendo sentida nos organismos profissionais desde o fim da década de 80. Se bem que o Código de 86 já é final da década de 80, mas ele já vem sendo sentido assim, em 88, 90. E por que ele vem sendo sentido? Porque esse Código de Ética ele foi posto ali momentos antes de um grande movimento democrático brasileiro. A Constituinte de 88, ela vai dar um grande boom e um grande impacto nos movimentos democráticos brasileiros, nas lutas por liberdade, por anseios de democracia e princípios democráticos. Então, foi agendada na plataforma programática da gestão 9093 do Cefes e entrou na ordem do dia do primeiro Seminário Nacional de Ética de 91 e perpassou o 7º CBAs também, de maio de 97, e culminou no segundo Seminário Nacional de Ética, em 92, envolvendo, além dos conjuntos Cefes-CRES, que já há mudança, no Código de 86 ainda era o conjunto Cefas-CRAS, e agora no Código de 93 nós já temos o conjunto Cefes-CRES. E além do conjunto Cefes-CRES, nós temos a presença da ABS, que é a atual ABEPS, a ANAS e a CESUNE. Então, essa revisão ele passou por um amplo debate, por um amplo processo de amadurecimento teórico e de amadurecimento das instituições representativas do serviço social. Então, a revisão do texto de 86 ela se processou em dois níveis. O primeiro, foi reafirmando seus valores fundantes, a liberdade e a justiça social, e que esses valores, liberdade e justiça social, foram articulados a partir da exigência democrática. A democracia ela é tomada como valor ético político central, na medida em que é o único padrão de organização político-social capaz de assegurar a explicitação dos valores essenciais da liberdade e da equidade. Em segundo lugar, cuidou-se de precisar a normatização do exercício profissional, de modo a permitir que aqueles valores eles sejam retraduzidos no relacionamento entre as ciências sociais, instituições, organizações e a população, observando os direitos e deveres profissionais, a qualidade dos serviços e a responsabilidade diante do usuário.
A revisão que se processou ali naquele Código de Ética, que vai ser basilar no Código 93, ele é compatível com o espírito do texto 36 e parte da compreensão de que a ética deve ter como suporte uma ontologia do ser social, ou seja, os valores são determinações da prática social, resultantes da atividade criadora tipificada no processo de trabalho. É mediante o processo de trabalho que o ser social se constitui, se instaura como distinto do ser natural, dispõe de capacidade teleológica, projetiva, consciente. É por esta socialização que ele se põe como ser capaz de liberdade. Então, esse debate marxiano e marxista da ontologia do ser social, ele vai ser de grande importância para a qualificação do Código de Ética de 93 e para novos conceitos entrarem aqui desse código que vai representar a maturidade teórica e política do serviço social. E aí eu vou trazer duas definições de ética que eu encontro, uma no texto da Barroco 2001 e outra no texto de Barroco em 2008. Vai estar tudo na descrição, mais uma vez falando. Vai estar lá também no Instagram. A ética vai ser entendida a partir de agora. Nós vamos trabalhar com esse conceito de ética, a ética como capacidade humana posta pela atividade vital do ser social. É a capacidade de agir conscientemente com base em escolhas de valor, projetar finalidades de valor e objetivá-las concretamente na vida social. Isto é ser livre. Esta é a concepção de liberdade que vai se trabalhar, vai ser defendida. E aqui, fazendo parêntese mais uma vez, como já esse parece lá no começo, a distinção das lutas e dos ideais liberais. Nós não tratamos a concepção de liberdade como a liberdade dos liberais, mas uma liberdade com equidade, uma liberdade sem exploração, uma liberdade objetivando uma nova sociabilidade. Voltando para a citação da Barroco. Tratada como mediação entre as esferas e dimensões da vida social e atividade emancipadora, a ética é situada em suas várias formas e expressão: a moral, a moralidade, a reflexão ética e a ação ética como exercício da liberdade, ou como quer Lukács, como ação virtuosa, apontando-se para sua conexão com a praxis política e para as suas formas alienadas no campo da vida cotidiana. Outra citação que eu gosto muito da Barroco e outra definição de ética, para a gente encerrar aqui esse podcast. Assim como a ética supõe a compreensão do seu sujeito, não cabe na perspectiva de análise sociohistórica tratá-la apenas como teoria. Desse modo, a ética não é aqui entendida como conhecimento. Além de reflexão e sistematização filosófica, ela é concebida antes de tudo como praxis, ou, nas palavras de Lukács, como uma parte da praxis humana em seu conjunto. Com essa compreensão, a ética diz respeito à prática social de homens e mulheres, sem suas objetivações na vida cotidiana e suas possibilidades de conexão com as exigências éticas conscientes da generosidade humana. Então, temos posto uma nova concepção ética dentro desse Código de Ética de 93. Temos uma nova compreensão do projeto ético-político, que é nesse Código de Ética de 93 que vai se apresentar esta terminologia, projeto ético-político, como eixo central a democracia, a liberdade e a equidade, e que vai ser fruto de um amplo debate e de uma maturação teórico-metodológica do serviço social. Esse é o nosso atual Código de Ética, e é o Código de Ética que devemos defender e que temos que lutar para que ele seja cada vez mais ampliado e que possamos defender um horizonte sem exploração e um horizonte de uma nova sociabilidade, em que possamos ser livres com o objetivo de concretamente experimentar o ser social na sua inteireza. Então, esse é mais um episódio do nosso podcast A Virada, seu podcast de serviço social. Eu espero que tenham gostado dessa análise da evolução dos códigos de ética do serviço social brasileiro. Qualquer dúvida, entre em contato no Instagram, né? Deixe lá sua crítica, seu elogio. Só não deixe seu xingamento, mas
Espero que tenham gostado. Compartilhem esse episódio. Sigam as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Podcast da Virada, procura lá. E também sigam a gente nas nas plataformas de áudio e compartilhem. Agradeço a todos. Esse foi mais um Podcast da Virada. Até a próxima.